Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Estou muito feliz pela oportunidade de estar... Pode usar isso aqui, pastor? Pode, né? Fica à vontade, pessoal. Glória a Deus. Aleluia. Eu gosto desse pedestal aqui, que tem um probleminha no ombro aqui que sempre dói. Mas eu quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui. É uma grande alegria poder falar a respeito do amor de Deus, a palavra de Deus. Quero agradecer ao convite do pastor Dessaliel e a sua família. Quero agradecer a minha esposa, meu cunhado, a minha cunhada, os meus sobrinhos que estão aqui acompanhando. É sempre bom nós estarmos na casa de Deus e com a família é melhor ainda, né, irmãos? Com a família a gente se sente completo. Então, e por falar em família, eu quero compartilhar aqui com os irmãos um texto da Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de família no dia de hoje. E aqui nós temos 3 exemplos de uma mesma família que é muito interessante para as nossas vidas. Vai falar a respeito de um pai amoroso, bondoso e justo. Vai falar a respeito de um filho que é rebelde, é displicente. E vai falar de um filho mais velho, que é obediente ao Senhor, que obedece Ele em tudo, porém, ele também se encontra perdido. Porque ele não vive o papel de filho, mas ele vive um papel de escravos. E eu quero aqui na noite de hoje compartilhar com os irmãos uma reflexão a respeito disso. E que Deus venha abrir o nosso entendimento e os nossos ouvidos, que nós possamos estar atentos à palavra de Deus. Quero ler a partir do verso 25, que diz assim: E o seu filho mais velho, que estava no campo, quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para celebrar com os meus amigos. Vindo, porém, este filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, matastes o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Queridos, quando nós fazemos uma análise desse capítulo 15 do Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar 3 parábolas importantes. Essa que nós acabamos de ler, que é a parábola do filho pródigo. Também nós vamos encontrar a parábola, né, das 99 ovelhas que estavam na casa e de uma que se perdeu. E vamos encontrar também a parábola da dracma perdida. Reparem que no verso 7 vai dizer o seguinte: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento.
No verso 10 vai dizer assim: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. E aqui nós lemos um texto aonde se encontra, ou aonde foi encontrado, uma pessoa que se perdeu pelo caminho. Nós conhecemos bem a história do filho pródigo. Ele exige uma herança que não era dele, porque pela lei judaica, pela lei não só dos judeus, mas também pela lei dos grandes reis, dos grandes reinados, nós vamos entender o seguinte, que quem é, por direito, dono da herança, é o filho mais velho. Lá em Israel, entre os judeus, entre as famílias de judeus, quem herdava alguma coisa sempre era o filho mais velho. Nunca o filho mais moço, ele tinha direito à primogenitura, né? Basta ver quando nós olharmos lá para a história de Saul e Jacó. Os irmãos bem sabem que o dono da primogenitura era Esaú, e ele vende aquela primogenitura por causa de um prato de lentilha, ou ele troca o direito que ele tinha de herdeiro por um prato de lentilha. Nós vamos ver também que mais à frente, agora já não mais Jacó e sim Israel, ele passa toda a sua primogenitura para José. Por quê? José era filho de uma mulher que ele amava. As outras ele não amava. E todos os outros filhos eram mais velhos que ele. Mas na concepção dele, quem tinha direito era o fruto ou filho do seu amor. E nós vamos ver também nos grandes reinados que passaram pela terra, os reis da Inglaterra, os reis de Portugal, os reis da Áustria, os reis da Babilônia, todos os reinados. Quem era herdeiro era sempre o filho mais velho. O filho mais novo, ele não tinha direito a nada. Nós estivemos há uns tempos atrás, lá em Portugal, e nós podemos conhecer um pouco da história dos fundadores do Brasil. E lá era muito comum as pessoas dizerem o seguinte, de acordo com as famílias que lá estavam reinando, que o mais velho ele tinha direito a tudo, e o mais novo ele não tinha direito a nada. E por conta de não ter direito, às vezes se criavam guerras, ou se fazia alianças com outros reinos. E é assim que aconteceu durante toda a história da humanidade. Glória a Deus. Desde o princípio até os dias de Jesus. Quando Jesus nasce, a ele é lhe imputado o direito da primogenitura. Jesus, ele é o primeiro. Glória a Deus. Lá no Evangelho de João vai dizer o seguinte, que todas as coisas foram feitas através dele. Todas as coisas foram feitas por ele. Ele é o primogênito de toda a criação. E fora de Jesus não há nada. Não há ninguém e não há nome mais importante do que o do nosso Cristo, do nosso Senhor Jesus. Agora, dito essas coisas, quando Jesus vem e se torna primogênito, mais à frente nós vamos perceber o seguinte, que ele é um primogênito não natural, mas ele é um primogênito espiritual. E que através dele, todos nós agora passamos a ser herdeiros. Herdeiros do reino de Deus. Através
do nome de Jesus. E se agora nós somos herdeiros do reino de Deus, nós também podemos dizer que agora nós vivemos de uma maneira diferente. Nós não somos mais impulsionados como éramos antes, pelas coisas que eram carnais, pelas nossas necessidades físicas, pela nossa ambição egoísta de ter, de obter, de contemplar, como esse filho pródigo, que exigiu algo que não era dele, que ele não tinha direito. Ele exige parte de toda a fazenda, de tudo aquilo que o pai tinha. Nós bem sabemos que uma pessoa só tem direito a uma herança a partir do momento em que o pai morre. Ele exige algo sem que o pai dele houvesse morrido. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que quando ele exige isso, para ele é como se o pai já estivesse morto há muito tempo. E às vezes vai acontecer algo ou algumas coisas parecidas com isso nas nossas vidas. Às vezes nós somos muito rápidos para exigir os nossos direitos. Vocês já repararam isso? Que quando nós oramos, de vez em quando a gente até peca, exigindo que Deus nos ouça naquele momento. E até vemos algumas igrejas até ensinando isso. Exija de Deus. Uma vez eu vi um negócio tão herético, né? Era tanta heresia, que a pessoa falava assim, vem aqui na nossa igreja que a gente vai ensinar vocês a colocar Deus na parede para exigir os seus direitos. E eu fico me perguntando como nós, criaturas de Deus, poderíamos colocar na parede, pastor, o Deus criador de tudo. Se nós hoje estamos aqui em pé, respirando, aqui cultuando a Deus nesta igreja, foi porque Ele permitiu isso e nos sustentou enquanto nós estávamos dormindo. O nosso coração não deixou de bater, a nossa respiração não parou, porque Ele nos sustentou. Não foi outro. Não foi outro nome a não ser o nome do nosso Deus, o nome do nosso Cristo. E aí eu quero chamar a atenção dos irmãos, justamente para isso, que eu disse no início, né? A respeito dessa família. É um filho desobediente, rebelde. Quem de nós aqui nunca passou por isso? De ter na nossa família, nossos filhos, ou irmãos, ou parentes próximos, ou vizinhos, uma pessoa que se rebelou contra a vida, contra Deus e contra todo mundo, que abandonou alguém pelo meio do caminho. Quem de nós aqui não conhece uma pessoa como essa? Quem de nós não conhece um pecador que seja contumaz, que quanto mais ele peca, mais ele quer pecar? E aí nós olhamos para a palavra de Deus e vai dizer o seguinte, olha, quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Vocês já repararam? Às vezes a gente vem nas igrejas, a gente faz congressos, a gente investe dinheiro em roupas, em hinos, em várias coisas. E Deus olha lá de cima e fala, poxa vida, é bonito. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, que só há festa no céu quando o pecador se arrepende. Então se a gente investir dinheiro em tudo isso daí, não houver conversão, não houver arrependimento, a gente investiu em nada. É verdade, Jesus. É verdade. Não é assim que funciona? A gente investiu em dinheiro em nada.
não teve proveito. Deus não ficou alegre porque não houve festa no céu. Então, queridos, se nós podemos fazer alguma coisa para o reino de Deus, se nós vamos viver de acordo como cidadãos do reino de Deus, a nossa mensagem deve ser uma só: a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que transforma a vida do homem. É aquela que tira o homem do pecado, que convence ele do pecado, do juízo, e que faz com que ele venha se arrepender. A palavra de Deus, ela é infalível, ela não muda. O que Deus falou lá no Antigo Testamento foi a mesma coisa que Jesus falou no Novo Testamento, foi a mesma coisa que Paulo escreveu nas cartas, que os outros demais apóstolos escreveram nas cartas, é a mesma coisa. O nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. O Salmo diz o seguinte, que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, mas segundo as suas misericórdias. Agora, porque Deus é um Deus de amor, porque Deus é um Deus que nos trata conforme a sua misericórdia, nós não devemos negligenciar o amor de Deus. E o amor de Deus e a vontade de Deus, ela faz com que nós venhamos viver de maneira diferente. Nós não podemos ser como esse filho mais velho dessa parábola, que estava dentro da casa. Ele estava dentro da casa, mas ele ficou indignado por conta do seu irmão. Na sua concepção, o seu irmão havia lhe tomado metade de tudo que era dele, porque ele tinha o direito. Ele tinha o direito à herança. Ele era o filho mais velho. Era ele que iria carregar a linhagem daquela família. O filho mais jovem exige algo que era dele. Por isso foi a indignação dele. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte: muitas vezes as pessoas vêm na igreja, eu já ouvi várias pregações a respeito do filho pródigo, e elas vão falar, né, que ele foi lá, ele pecou, ele se arrependeu, ele tornou a casa. É verdade, está escrito isso. E é verdade, ele se arrependeu. Mas poucas pessoas vão falar desse filho mais velho, que é aquele que permaneceu na casa, que é aquele que não saiu, é aquele que está aqui, olha, eu nunca transgredi um só dos seus mandamentos. Nunca. É o filho que está na casa, que está na casa do Pai. E é interessante que o pai, ele lembra de algo para esse filho, que às vezes a gente se perde pelo caminho e a gente comete esse erro. O pai, ele lembra: tu estás sempre comigo, e todas as minhas coisas são suas. Nunca esqueça disso, meu irmão. Nunca esqueça disso, minha irmã. Tu estás sempre comigo. Glória a Jesus. E todas as minhas coisas são suas. É maravilhoso. Vocês sabem o que significa isso para as nossas vidas? Tudo que é do Pai é nosso. Não é de outro. É nosso. Lembra que eu disse antes que através da primogenitura de Jesus, nós passamos a ser herdeiros de Cristo, de todas as coisas, de todas as formas. Para isso, basta nós crermos, nós termos fé
perseverança. Vocês se lembram que Moisés, eles manda os espias visitar a cidade lá e ver o que tinha. Foram 12 pessoas, né? 12 pessoas. 10 pessoas chegaram lá e falaram assim: olha, a terra é boa, mana leite e mel, mas tem gigantes. Deram notícias boas, mas para eles a dificuldade era maior do que as boas coisas. Somente Josué e Caleb disse: olha, a terra é boa, mana leite e mel, tem gigantes, mas nós vamos vencer os gigantes. Nós vamos vencer as dificuldades, porque Deus foi o que prometeu. Jamais nós devemos perder de vista aquilo que Deus tem falado a nós, aos nossos ouvidos. Por quê, meus irmãos? Porque Deus diz para cada um de nós aqui, ó, tu esteve sempre comigo. A palavra de Deus diz o seguinte: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Eu posso dizer para vocês o seguinte: eu estava ali sentado no cantinho assim que cheguei, e eu senti uma presença de Deus tão grande nesse local, que há muito tempo assim eu não senti em local, em nenhum lugar. Aqui a gente vê que as coisas é diferente. Aqui a gente percebe que é uma igreja que é firmada na palavra. A gente percebe que é uma igreja que é firmada na doutrina. É uma igreja que é perseverante. E não importa o tamanho do gigante que existe lá fora, essa igreja vai vencer, porque Cristo é aquele que prometeu. E Ele é fiel e justo para cumprir. A palavra de Deus, ela não volta atrás. Agora que nós possamos, todos os dias das nossas vidas, e nós possamos sempre tirar lições como essa, lições que servem para nos dar direção. E o que eu acho mais interessante da Bíblia é o seguinte: quando nós vemos, teve várias pessoas na Bíblia que erraram, homens de Deus, homens segundo o coração de Deus. Davi, ele errou, ele pecou, ele cometeu adultério, ele cometeu homicídio, ele foi um pai omisso, ele foi um marido omisso, ele teve todos os defeitos, mas mesmo assim, Deus era com ele. Mesmo assim, Deus era o que justificava ele todos os dias. Então, igreja, nós devemos sempre falar desse Deus e desse amor. Nós devemos sempre buscar aqueles que estão lá fora, como ovelhas perdidas, como dracmas perdidas. Aqui a dracma quer dizer assim, aquele que está lá fora perdido, ele tem muito valor. Tem um hino que diz assim: irmãos, você sabe o valor que tem uma alma? Quem aqui sabe qual é o valor de uma alma? Você é muito valioso. O valor da alma de cada um aqui foi pago lá naquela cruz, lá naquele Calvário. Se a Bíblia nos diz que por um só homem entrou o pecado, e por um só homem superabundou a graça, a virtude, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
E ele foi lá. Deus é fiel. Filipenses diz que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou, se aniquilou. Ele se desfez de todo o seu poder, de toda a sua glória, de toda a sua majestade. E ele foi lá e se fez maldição por todos nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pregado no madeiro. Ele vai lá, se entrega naquela cruz. Aleluia. Obrigado, Jesus. Ele olha para baixo, vê aquele povo. Em seu último ato, ele diz: Pai, perdoa os vossos pecados, porque eles não sabem o que fazem. Que outro Deus de toda a história nós conhecemos um Deus como esse? Os romanos, os gregos, eles adoravam vários deuses, deuses pagãos. Havia um Deus, e a gente vê na Bíblia também, né? Baal, os Balaíns. As pessoas adoravam deuses que não eram nada, eram só estátuas. Eram madeiras, não era nada. E Deus, Ele se faz homem. Ele vem e habita entre nós. Ele prova que, para todos nós, que era possível viver com dignidade. Que era possível ser correto, ser honesto, ser sincero, amar o próximo. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. Tudo que nos tenta, Jesus passou pelas mesmas tentações. Mas a diferença é que ele resistiu. Ele resistiu às tentações. Ele foi ao Calvário de maneira injusta, mas foi puro. Ele foi ao Calvário para salvar a minha vida, para salvar a sua vida, para salvar a vida dos nossos familiares, para salvar a vida daquele filho pródigo que está fora, que está perdido. Esse é um Deus mais amoroso da história. Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, vai falar a respeito do amor. E percebam que lá no final vai dizer o seguinte: que um dia todas as coisas desaparecerão. Os dons de línguas, as maravilhas, a esperança, tudo desaparecerá. A única coisa que vai prevalecer é o amor. João diz o seguinte: Deus é amor. Glória a Deus, aleluia. Deus é amor. E aí nós podemos dizer até os dias de hoje que Deus continua nos amando. Mas existe algo tão importante quanto o amor de Deus que nós jamais deveremos esquecer. Que Deus, Ele é amor. Minha sogra sempre dizia, mas é fogo consumidor. Deus é amor. Mas Deus é justiça também. Jesus, Ele sempre nos alerta. Busque o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Se o filho pródigo tivesse buscado o reino de Deus e a sua justiça, ele jamais ia ser injusto com seu pai. Jamais seria injusto com seu irmão. Se o filho mais velho buscasse o reino de Deus e a sua justiça, ele jamais seria injusto com seu pai. E jamais seria injusto com seu irmão. Porque ele iria perceber como
o texto nos alerta por várias vezes. Quando um pecador se arrepende, a festa no céu. Aleluia. Esse é o amor de Deus. E essa é a sua justiça. Portanto, meus queridos, façam valer o seu dia. Façam valer a sua vida. Às vezes a gente vê pessoas passando por aflições, por sofrimentos. A gente até se incomoda, mas a gente não faz nada. Às vezes a gente só fala assim, poxa, mas isso não é problema meu. Ele está ali porque ele errou, ele pecou, e coisas nesse sentido, né? Mas Deus me enviou aqui para falar para vocês. Façam a diferença. Jesus diz assim, olha, não julgueis para não ser julgados. E quando Jesus fala essas coisas, não é porque fica bonita a frase, né? Eu não julgue para não ser julgado. É porque é uma observação para nós. São coisas que nós devemos fazer todos os dias. Os exemplos de Cristo é aquele que nós devemos seguir. Se nós vermos nas cartas que está toda a instrução para a igreja, onde Paulo escreve, Paulo vai dizer o seguinte, olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Você veja, ele escreveu tudo aquilo ali, mas ele falou assim, ó, mas eu só imito a Cristo. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia, Jesus. São observações que nós devemos ficar atentos todos os dias. E que Deus abençoe a todos vocês. Orem por mim, orem. Quando vocês forem orar, lembra do irmão Silvio, da irmã Sônia, da minha família, da minha casa. Agradeço muito pela oportunidade de estar falando aqui. Eu costumo dizer sempre o seguinte, a gente vai ver vários tipos de pregações na igreja. Tem pessoas que vêm e vai distribuir bênção, vai distribuir coisas que a traça e a ferrugem vai comer. Que nós possamos estar centrados no reino de Deus, na sua justiça. Que nós possamos todos os dias nos despir de nós mesmos. Assim como foi pregado lá na sede ontem, que nós possamos tirar as nossas sandálias e entrar diante de Deus com alegria, com gratidão todos os dias. Lembre-se sempre de agradecer pelas bênçãos de Deus. E lembre-se também de uma coisa, as dificuldades, os problemas da vida, eles vêm sobre a vida de qualquer um. As aflições, elas vêm e elas vão. Permaneçam firmes. Permaneçam fiéis ao nosso Deus. Porque se nós fizermos a vontade de Deus, nós queremos um dia entrar lá diante do átrio de Deus, naquele trono branco, e ouvir aquela voz, vinde benditos. Vinde, vinde. Tinha um pastor amigo nosso que ele sempre falava assim, olha, eu quero um dia encontrar todos vocês debaixo daquela árvore no paraíso. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Glória a Deus.